Nesse ponto surge a seguinte incógnita. Então, a gente entende que a gente adoeceu, a gente entende como que é o processo de adoecimento, aí vem a seguinte incógnita: como isso se processa? Por que eu fico doente? Não é? Por que as pessoas ficam doentes? E lembrando que a doença, ela tem dois níveis, um físico e outro psíquico. Na homeopatia, isso é perfeitamente identificável. E muitas das vezes a gente vê uma pessoa que está se apresentando como uma grande autoridade, como uma pessoa da sociedade, e a gente, como homeopata e como espírita, a gente olha assim e fala assim: está muito doente. E esse está muito doente vai mostrar uma gama, um espectro de situações que nós precisamos de fazer uma releitura e um reentendimento de tudo aquilo que está acontecendo. Então nós temos adoecimento herdado de nossos pais. A gente precisa, na realidade, vamos para os outros. Temos adoecimentos trazidos de outras vidas, como é o karma ou o resultado da causa e efeito. E temos adoecimentos adquiridos por tratamentos inadequados. Então, esses três aqui são 90% daquilo que a gente tem de doença, fatalmente. Mas lembrando que até tem em negrito todos os adoecimentos, temos os adoecimentos trazidos de outras vidas, que é o karma, o resultado da causa e efeito. E ele vai estar subordinado exatamente ao que a gente herda de nossos pais e que a gente adquire devido a tratamentos inadequados. Porque o que a gente traz de outra vida, a causa e efeito, vai nortear toda a nossa existência. Logicamente que tem uma série de outros fatores a serem avaliados, como a ação humana, a negligência do ser humano com as coisas transcendentes, uma série de fatores que nos levarão a refletir profundamente na forma que a gente está conduzindo a nossa vida. Mas também existe um fator essencial, o espírito que está reencarnando e toda a sua gama de necessidade para o processo evolutivo. Aí vem, na segunda etapa dessas mesmas incógnitas, os adoecimentos adquiridos por hábitos alimentares indevidos. Então a pessoa não teve uma boa educação, ele acha que comer tem que comer muito, comer de tudo que ele vê pela frente. Se você botar 10 tipos de bolo em cima da mesa, ele quer comer os 10 tipos de bolo. Nós temos adoecimentos adquiridos por hábitos morais indevidos, também a má educação. A pessoa acha que pode ficar com um hoje, outro amanhã, outro depois, e vai fazendo aquela celeuma de relacionamentos, criando problemas e choques conscienciológicos, conflitos íntimos complexos, difíceis depois de serem estabelecidos uma equação coerente para ele encarar a si mesmo e seguir em frente. Para a mulher é pior ainda. Então, esses hábitos morais. Também o outro hábito moral é a conduta da pessoa pouco honesta frente ao outro. Poxa, deixou esse computador aqui em cima, ele esqueceu ele aqui, eu vou levar. E leva, como se o outro fosse otário e ele fosse muito esperto, mas ele vai arcar perante as leis divinas com a consequência de seus atos. Ah, o professor descuidou do computador aqui, vou espetar um pendrive e roubar todos os dados. Vai pagar caro depois por isso. O nível conscienciológico da pessoa vai responder. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Os nossos atos terão uma contraparte no nosso estado mental, e aí nós vamos ter que arcar com as consequências de nossos atos. E temos adoecimentos adquiridos no meio em que vivemos. Este meio é físico e psíquico. Aí entra as doenças do trabalho. Você trabalha numa empresa que tudo é muito limpo, mas o ambiente psíquico dela é péssimo. Você entra e já sente aquelas agulhadinhas espetando do ambiente pestilencial daquele local. É forte, mas às vezes é verdade. Intriga, fofoca, deduragem, perseguições, calúnia, inveja, cada um querendo tomar o do outro, querendo tomar o lugar do outro, sem nenhum respeito ali pela estrutura social da empresa. Ou às vezes tem até um processo de promoção muito bem organizado, muito bem estruturado, mas eles têm ali a satisfação do ego. Vou ferrar o fulano porque ele é homeopata. Vou ferrar o fulano porque ele é espírita. Vou ferrar o fulano porque ele é protestante. Vou ferrar o fulano porque ele é católico. E aí cria aquele que ninguém é santo,
cria aquele ambiente muito ruim. Então, é importantíssimo as pessoas entenderem e buscarem valorizar o respeito mútuo, o respeito íntimo uns pelos outros. Esse é o ambiente psíquico. O ambiente físico é um local com muita poeira, com muitos produtos químicos. Hoje, a legislação trabalhista exige, e o Ministério do Trabalho e Emprego exige uma série de normas, são mais de 50 normas, para que a pessoa tenha menos intoxicação no seu ambiente de trabalho. Todos nós, então, precisamos entender todo esse mecanismo e passarmos a agir com segurança e com responsabilidade frente a essas ações, frente aos atos que nós temos que tomar. Então, nós vamos apresentar vários níveis de adoecimentos que são classificados de acordo com as circunstâncias, atividades que exerce, local onde mora, os órgãos afetados e os sintomas mental-emocionais que a pessoa apresenta. Já apresentou, bem como de seus pais e avós. Existe um conjunto de sintomas que se classificam dentro de um ou outro miasma, constituindo o terreno da pessoa. Aqui está pano para manga, porque quando a gente fala circunstâncias, atividade que exerce, a minha profissão pode me adoecer? Principalmente o pessoal da área da saúde, é uma profissão extremamente estressante e altamente intoxicante, tanto de remédios químicos quanto de vírus e bactérias. Já nas terapias naturais, como os vírus e bactérias não são tão o foco é a desintoxicação do ser e lida com substâncias mais energéticas ou naturais, existe menos risco de intoxicação. Então, é questão de botar na balança. O local onde mora, o local era um brejo. Aí jogaram tudo quanto era entulho ali dentro, fizeram um aterro, depois constroem um condomínio residencial. É uma área de forte ação adoecedora sobre as pessoas. Porque onde tem veio d'água debaixo da casa, é ponto de desequilíbrio de energia com consequências sérias. O outro, cruzamento de linhas magnéticas. Tem até um capítulo exclusivo no livro falando sobre isso. Cruzamento de linhas magnéticas. Em cima desses cruzamentos de linha magnética, acho que seriam os meridianos da Terra, pode construir uma igreja, um hospital, mas nunca uma residência. Onde a pessoa vai ficar ali vários momentos da vida ou dormir. Teve um caso de um casal, a mulher teve câncer. E quando ela já estava numa determinada fase desse câncer, ela conheceu alguém da terapias energéticas naturais que foi lá, fez o teste e falou: aqui tem cruzamento de linha. A pessoa sabe fazer esse teste, é um teste metafísico, não é uma coisa física. Aí ela desencarna, o marido passa a dormir naquela mesma posição, ele tem o mesmo tipo de câncer e vem desencarnar. Então, isso são fatores, acreditando ou não, a gente tem que repensar, a gente tem que reavaliar. Não queira fazer o teste para você se adoecer, porque existem adoecimentos que nós podemos evitar. Isso onde mora, a profissão que exerce, já falou, órgãos afetados e herdados dos pais e avós. Então as pessoas falam às vezes assim: meu pai comia de tudo, fazia isso, fazia aquilo, tinha 3 amantes e daí ia no prostíbulo. A gente ouve pessoas falando isso como se fosse uma grande vantagem lá do pai dele lá atrás. Aí a gente vê a qualidade, o pai viveu 90 anos, aí a gente vai ver aquela pessoa que age mais ou menos parecido com o pai, mas não com tantas ações como o pai, e já tendo uma série de debilitações e problemas sérios de saúde, tendo que fazer um constante controle da sua saúde. E a gente vai ver os filhos dessa pessoa, portanto o neto daquele que fazia grandes abusos, muito doente. Aí esse neto é o mesmo avô? Não, são consequências. Esses adoecimentos se somam, eles se transferem hereditariamente. Então, filhos de quem tem depressão tem 25% de ter depressão. Se ele te apresentar um adoecimento físico idêntico ao dos pais, ele vai ter o adoecimento, logicamente que ele tem o adoecimento psicomental-emocional. Então, se os pais têm depressão e tiverem infecção de garganta, ou infecção de urina ou sinusite, e o filho tem um desses fatores, ele vai ter depressão, porque o fator de ter depressão está linkado a ter infecção de garganta, sinusite
ou infecção de urina. Basta um deles, uma vez sequer. Teve, já está na lista. Não sou eu que falo. Eu li nos livros de Jacques Tetot, J. Michaud e Max Tetot, e depois eu fui fazendo as entrevistas durante esses 15 anos de entrevista, fazendo as devidas observações. Os fatos dizem mais do que 1000 palavras. Seguindo o exemplo, aquilo que Kardec nos ensinou, não adianta a teoria se não tiver os fatos, e não adianta os fatos se não tiver a teoria. Então a gente tem a teoria, tem os fatos, então aquilo ali é uma verdade. Ah, eu não acredito. Pesquise. Eu também não acreditei. Falei, impossível. Fui estudar e está lá os fatos mostrando a realidade meio complexa. Então esse conjunto de sintomas mental-emocionais classificam o miasma, miasma constitui-se no terreno da pessoa. É importante a gente estudar para a gente entender, para a gente se prevenir. Porque simplesmente a gente achando que é assim, o achismo, né? Eu acho. Aí esse eu acho não vai resolver o problema. Então vamos para o nosso próximo slide, o tópico 6 desse nosso estudo.